Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar, a gente vai se relacionar um pouco com um tipo de classificação que é utilizado nas ciências que, de certa forma, decompõe toda a vida, toda a matéria em números. Tá? Os números estão aí e são ditos como um alfabeto, um transcrissor, né, que simboliza para nós a generalidade das relações que a gente toma com as matérias, né, a partir do toque. Né? Então, todo toque, toda pressão decompõe por natureza, é, e essa decomposição descaracteriza operações. Né? Então, quando a gente tem essa variação de relação, a gente consegue ver e a gente consegue, a partir da aplicação de definições é, de relações, a gente consegue falar com mais propriedade, diferenciar melhor é, categorias numéricas que sobre operação, principalmente sobre a tomada de operação, representam um valor, e esse valor diz estar em parte ou fazer parte de um desses catálogos de classificação que a gente faz para desaprender ou carregar melhor o conhecimento, né? Então, na matemática, vários números estão presentes em grupos. Né? Então, se a gente separar vários grupos de números x, y, z, isso e aquilo, a gente vai ter números que se repetem. Né? E isso não é ruim, isso é bom porque o lado de você ler matemática, sentir matemática, interpretar matemática é um lado de prática. Né? Então você não é obrigado a, a ser um matemático bom. Né? Você tende a ser a partir do momento que você pratica. E a matemática está em tudo, então você naturalmente já pratica matemática. Agora, essa questão de olhar para a matemática dentro de um universo que materializa é, essa expressão matemática sobre símbolos, aí já é uma outra atividade. Né? Então, na natureza, todos nós somos matemáticos, por natureza e sensações, por controles e atenções, e até mesmo educações a partir de remediar os descontroles que todos nós, querendo ou não, passamos por essa natureza de estrada. Né? É, é o único caminho para aprender. Então, ah, dessa forma, hoje a gente vai se relacionar com um tipo de classificação. Né? E esse tipo ele tem uma importância é, bastante grande, porque quando a gente fala de certa forma desse tipo, a gente tem uma certa modelação representativa. Né?
Quando a gente fala de um tipo, a gente já olha com uma certa tecnologia de descrever a tipificação sobre o que a gente entende, né? E aí a matemática ela diz para nós o que a gente precisa entender. Só que como bons navegadores de conhecimento, nós precisamos de é, é, nós precisamos de cruzar fronteiras, né? Cruzar os medos e praticar o conhecimento, né? Praticar esse conhecimento. Como que a gente pratica o conhecimento? A gente pergunta para ele, a gente tira do conhecimento as nossas dúvidas. Então hoje a gente vai trabalhar com a classe que é chamada de números primos. Vamos dar atenção para essa parte da matemática que consegue colocar concentração para esses números, e essa concentração recebe esse nome, né? E vamos lá, né? Vamos navegar buscando conhecimento, então, a partir dessa associação, né? Então, nós vamos trabalhar com os números primos, né? Prim, né? Vem de primeiro, né? Primeiro. Olha só, primeiro. Primeiro. O que tem, de certa forma, na colocação de um primeiro, né? Se a gente tirar esse os aqui, né? O primeiro, ele é um número que primeiro é um número que não tem, de certa forma, nada antes dele, né? Então vamos escrever, ó, não há nada antes, né? Nada antes do primeiro. Depois a gente interpreta esse nada antes do primeiro, né? E aí os números primos, eles têm uma certa tendência de dificultar a relação que é natural, é uma relação de divisão, né? Uma coisa da natureza do ser que está ligada ao equilíbrio, né? Então, quando a gente tem o equilíbrio, olha só, a gente tem um plano em conexão, ó. E aí o equilíbrio ele escala, tá vendo? Ó, quando a gente chega aqui, ó, no pontinho, se a gente trouxer o ponto para cá, olha o que ele vai ser. Ele vai ter uma diferença entre aquilo que a gente está vendo, né? Olha só, se a gente está vendo essa peça, né? Quando a gente pega essa peça daqui, ó, e estabelece um plano para com ela, olha só como que ela se diferencia da peça desse bloco. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é uma diferença e você pode até achar que é uma diferença muito pequena, mas não é. Essa diferença é aquilo que imprime aos desafiadores de si mesmo uma certa capacidade
além, né? Então, para você desmodelar algo assim, para ficar assim, precisa de muita energia. Muita energia. Isso aqui se chama desvio de padrão. O padrão, ele é redondo. Quando você faz isso aqui, ó, no padrão, você desvia do padrão. Certo? Certo. Bom, então, se a gente tem entre dois ângulos, entre dois pontos, uma linha que intercepta um plano, a gente tem um equilíbrio em plano, né? O equilíbrio em plano, né? E essa, por definição, é a natureza do equilíbrio, porque se não houver isso, esse objeto ele não assume um status de parado, né? Se não houver um plano sobre um plano, um encaixe, a gente chama de encaixe. Se não houver um encaixe, não há a sensação de parado, né? Não há como não há o equilíbrio estático. Não há o equilíbrio estático. Então esse equilíbrio estático some. E aí tudo vira uma certa roda. Então, para a roda parar, até mesmo a roda parar, a gente precisa de colocar dois pontos em interseção da roda, que a gente chama de pastilhas de freio, para que ela pare, para que ela alcance o equilíbrio estático. Não é mesmo? E quando a gente desinterfere essas duas partes da roda, ela começa a rodar e a capacidade dela rodar vai de acordo com o atrito que a gente tem aqui no plano, né? E o atrito, de certa forma, ele representa essa diferença também, o atrito. Isso é o atrito. Esse é o atrito eleva um padrão ao desvio. Então o atrito é um estresse. Só que as pessoas bem informadas, bem educadas, podem elevar o estresse a um valor. Podem cobrar pelo estresse. Podem ser profissionais para lidarem com o estresse. E aí serem agentes atritantes sobre determinados planos alisados, né? E o atrito para desgovernar, né? O desgovernamento consegue ser parado por atrito, consegue ser parado por um encaixe. Então a gente está o tempo todo construindo encaixes. A gente está o tempo todo trabalhando, tentando atritar ou praticar o atrito consciente para que as pessoas se amarrem nesse atrito, de certa forma até mesmo sintetizem atrito, ou seja, dizem não para os sims que vêm e vão, para que as pessoas possam ter e cuidar de si mesmas a partir de um equilíbrio estático. Então é a partir do equilíbrio estático, que a gente consegue manusear a nós mesmos e edificar a nós mesmos sobre as mecânicas, né, as exigências, as dores que sentimos, né, os avisos. Bom, então, se a gente tem números
que são indivisíveis de certa forma, né? Números primos, né? Ou seja, que não vem nada antes. O que são números primos? São números que só dividem de forma exata quando o que é uma divisão exata primeiro, né? É quando não resta resto. Ou seja, entra e sai sem que sobre alguma coisa. Não sobra resto. Eu vou ali fechar a porta ali que tá batendo, já volto. Então, continuando o raciocínio, né? Ó, só dividem de forma dividem de forma exata, só não deixam o resto quando, né? Vamos pôr aqui, ó, só não deixam o resto quando são divididos por um ou por eles mesmos. Então, essa é a definição. De outra forma, eles sempre vão deixar restos. E o que é isso, deixar resto? Deixar resto é não adquirir equilíbrio estático. Isso é deixar resto. Vejam só, quando a gente adquire o equilíbrio estático, a gente divide certinho. Olha só, os dois pés no chão, tá vendo? Os dois pés no chão conseguem dividir a pressão aqui, ó, que forma aqui, ó. Olha só, e essa pressão que forma aqui, ó, para bater em ressonância e causar uma vibração só, uma unidade equilibrada, firme, isso aqui é muito complexo, viu? Mas só é possível isso quando esses aqui, ó, formam um par. Tá vendo, ó? Isso é a natureza. Agora, quando esse corpo está em movimento, olha só o que acontece. De certa forma, existe uma parte aqui, ó, uma parte dentro dessa estabilidade aqui, ó, que desestabiliza, né? Em certo grau, ó. Tá vendo essas duas alavancas aqui, ó? Tá vendo essa contorção? Se a gente puxar aqui, ó, e puxar esse plano para cá também, né? Aqui, ó. A gente vai ver que os triângulos, né? Olha só, os triângulos eles estão desbalanceados. Por quê? Porque existe aqui, ó, uma porcentagem em equilíbrio
estático, uma porcentagem em equilíbrio dinâmico e uma porcentagem que a gente chama em processamento, né? Ou seja, uma parte que duvida do equilíbrio, né? Uma parte que se desespera, que procura um dos dois lados, né? Então a gente tem um lado do equilíbrio estático, um lado, uma porcentagem de equilíbrio dinâmico e uma porcentagem de equilíbrio de processamento de equilíbrio, né? Então aqui, ó, processamento de equilíbrio. Então nessa balança, processamento de equilíbrio. Essa parte daqui, ó, é que a gente utiliza, né? É que pulsa para nós. Essa é a parte que pulsa para nós, que a gente deve procurar o mais rápido possível um dos dois equilíbrios. Entendeu? Porque se a gente não procurar, a gente vai cair até achar um equilíbrio caído. Esse é um anjo caído, né? Entende? Pois é. Então olha só, todo o nosso corpo, ele tem um eixo, ó. Se a gente cortar todo o nosso corpo, a gente vai ter o eixo, né? A gente chama de simetria, né? E aí, quando a gente opera, assim como na matemática os números operam, quando a gente opera, a gente sempre anda por esses estados. E quando a gente pensa ou tem muito conjunto de pensamento, é porque a gente tem processo em análise, né? A gente tem esse desgovernamento. A gente tem esse lado de incerteza sobre o equilíbrio, né? É isso que nos faz pensar, a incerteza sobre o estado ou sobre o status de equilíbrio que a gente tem. Então isso aqui é pura ilusão. Isso aqui é um jogo, é uma brincadeira que a gente arma, porque na verdade o que a gente sempre está querendo é o equilíbrio superior. A gente quer falar para nós mesmos: eu estou em equilíbrio superior. Eu estou em outro plano de equilíbrio. Eu estou no para-equilíbrio. Isso, eu estou no plano certo, né? Eu consigo me chegar ao plano muito fácil. Eu estou definido, eu estou no lugar certo. A gente quer olhar para o espelho e sempre falar isso. Você olha assim para o espelho, deu tudo certo, tudo equilíbrio. Olha só, eu olho para o espelho, meu pai e minha mãe são ótimos, porque eu me formei, eu tenho equilíbrio completo, né? É só eu cuidar, tal. É isso que todo mundo quer. Só que isso é uma matemática que é diária, né? E às vezes o nosso universo prejudica a gente achar o cálculo certo. A gente acha, todos nós achamos um resultado, só que de certa forma existe algo prejudicando a gente a achar o resultado certo, o resultado que é o verdadeiro, é o resultado que a gente quer, o equilíbrio que serve para nós, entende? E prejudicam falando que a gente precisa de mais dinheiro para se sentir equilibrado, a gente precisa de
ser amigo de fulano para ser equilibrado, a gente precisa de viajar para tal lugar para ser equilibrado. E não é assim. A matemática não é assim. O homem e natureza não é assim. Só que o homem engana o outro homem para se sentir mais assim. É uma das formas que ele encontra, porque ele fazia antes isso com os animais. Ele caçava. Só que quando ele converteu-se em animal do trabalho, de força de trabalho, agora ele se torna a caça. E aí, às vezes, ele é desequilibrado por ser um animal de caça. E é complicado. Bom, então o que acontece? Esses números primos, eles são status em nós em processamento. Entende? Eles não conseguem estar em equilíbrio sobre nós. Quando a gente emite um número primo, quer dizer que a gente está em processamento, ou é a parte lógica em nós que está processando entre as duas partes que conseguem o equilíbrio, o resultado, né? Então, entre as duas partes existe algo em descontato, que é esse número primo, né? A gente vai ver agora. Quais são os números primos? Então me digam aí. Quais são os números primos? Se vocês não sabem, número é uma escala, né? Então, o número 1, né, é diferente do 10 para uma intenção, para uma utilização, para uma intenção. O número 1 é diferente do 10 porque o 10 ele representa o 1 10 vezes, né? Então, o 10 ele é o 1. Só nessa descrição, nesse verso, o número ele é sempre uma substância que representa uma intenção, que representa um verbo. Então, o número ele é sempre isso. Só que quando a gente quer dizer o 1 com mais intensidade, a gente pega o 1 e faz assim, ó, opa. 1. Então eu posso ter o 1 assim e o 1 assim. E olha só, todos eles estão no mesmo caminho. É o mesmo caminho para eles, ó. Olha aqui, ó. Esse é 1, 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 esse é 1 e esse é 1. Qual que é a diferença deles? Né? É o tamanho, né? A diferença não é o tamanho, ó. Se a gente pegar aqui, ó, e fizer aqui, ó, qual que é o tamanho da sua casa, ó? A minha casa é 1 metro quadrado. A minha é 2, a minha é 3, a minha é 4, a minha é 5, a minha é 6, a minha é 7, a minha é 8, a minha é 9 aí, tá vendo? A minha é 10, ó. Tá vendo? Então aqui, de certa forma, é 1 e o 10 são iguais. A única coisa que diferença é o tamanho, né? Ó, o tamanho. Tamanho. Beleza? Sabendo disso, bom, existem tamanhos numéricos que
Em organismos vivos, né, existem tamanhos, por exemplo, que para essa pessoa não consegue esticar, né? Então, por exemplo, se daqui até aqui eu consigo, daqui eu não consigo, né? Existem tamanhos para universos, para pessoas, para uns que não conseguem, de certa forma, equilíbrio, né? Que estão em processamento, que dependem de outro movimento para alcançarem equilíbrio. E é por isso que o organismo ele tem vários lados aqui, ó, para poder praticar isso. Ó, os números primos são números naturais maiores do que 1 que possuem somente 2 divisores, né? São números naturais maiores que 1. Então são maiores que 1 que possuem somente 2 divisores, ok? Ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eles podem ser, né, aqui, ó, divisíveis por 1 ou por ele. Quando a gente divide por 1, ele se torna ele, né? E quando a gente se divide por ele se torna 1. Olha que doideira, né? Então a gente só tem essa expressão. E o que significa essa expressão? Processo. Estamos em processo, ok? E quando o organismo está em processo, ele sempre está procurando equilíbrio. E quais que são os equilíbrios que existem e a gente sabe, né? São os equilíbrios dinâmicos e os estáticos. Todos dois estão em movimento. Só que o estático, ele está em muito menos movimento do que o dinâmico. Isso é o que dá forma ao nome. Ok? Então os dois estão em movimento, ó. Só que o movimento do dinâmico é assim, ó. Agora o movimento do estático é assim, ó. Comparado com esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a diferença. É como se a gente no estático falasse com a mente. Com a mente, né? E aqui no dinâmico a gente falasse com a boca, a própria boca, né? Ou com o corpo, boca barra corpo, né? Então olha só, o 1 é o som e o ele é a mente. E aqui a gente tem o transporte da mente para o som e do som para a mente. Tá vendo? Então, sabe quando a gente fala em Clemente? Clemente é primo poderoso. Isso é Clemente. Porque o primo poderoso, né? Todos nós somos primos e temos primos em nós, temos condições de processar a nós mesmos sobre a nossa autoridade. Clemente, olha só. E mente. Clemente. O que é Clemente? Ele um.
Tá vendo? Só que isso representa um número, nome, primo. Ok? Então, esse nome, esse um primo, vai receber uma imagem e vai receber uma santidade, né? De certa forma. Porque ele só se faz dele para um, né? Ele não tem uma variação. É um e um. Pronto, acabou. Um e ele, né? O teorema fundamental da aritmética garante que todo número natural maior que 1 é primo, ou pode ser escrito como um produto de números primos. Para escrever um número como produto de números primos ou fatores primos, utilizamos um processo de decomposição dos números chamados de fatoração. Então, pera aí que foi difícil aqui, ó. Teorema fundamental da aritmética garante que todo número natural maior que 1 é primo, ou pode ser escrito como um produto de números primos. Então, todo número maior que 1 é primo ou é produto de números primos. É verdade, né? Natural maior que 1 é primo ou é produto. Peraí. Ou pode ser escrito como produto de números primos. Ser escrito por produtos de número primos. Então, dois números primos pode formar, ou dois números primos pode formar um número par, né? Um primo mais um primo pode formar um número par. E aí, assim sucessivamente, a gente tem condição de dizer que todos os números naturais maior que 1 são primos. Números primos entre 1 e 1000. Entre 1 e 1000 há 168 números primos. Então, entre 1 e 1000, tá vendo? Ó, de novo, ó, o que diferencia esse desse? É o tamanho, né? A gente vai ter 168 partes que operam a representatividade prima, né? Então, a gente tem 168 partes que operam a representatividade prima de 1 a 1000, né? E elas estão aqui, ó. O 2, por que o 2 é primo, né? Porque o 2, ele só divide por 2, que dá 1, ou ele só divide por 1, que dá 2, né? Você não consegue dividir o 2 por 3. Aí já não é um número natural, é um número irracional. Ok? Dá, mas aí a gente vai ter que colocar a irracionalidade e vai abrir o zero e vai abrir o lado capital. E o capital vai dizer que aqui, ó, o 0, consegue colocar o 0 aqui e 20 já se dá para dividir por 3. Né? Só que vai dar um valor de, por exemplo, 9, 10, 11, 12. A gente vai ter um 0,6 aqui. E aí vai abrindo 0,6, 6, 6, 6 e por aí afora. Então esses aqui são todos os números primos, tá vendo?
Se você quiser fazer o teste aí, você pode fazer. Vamos ver aqui, ó. Os números primos possuem raízes exatas? Não, os números primos não possuem raízes exatas. Então são esses números primos aqui, ó, que se você for tirar a raiz quadrada deles, então olha só, a gente tem entre 1 e 1000, 167 números que não possuem raiz exata. Não, é 168. 168 números. Método para saber se um número é primo. Então, vamos ver aqui o método para saber se o número é primo. Então, a gente pode falar que número é nome de grau também. Isso aqui é para poucos, né? Poucos entenderão. Métodos para saber se um número é primo. Para além dos primos, números primos, não é usual decorar todos os outros, até mesmo por serem finitos. Então a gente tem infinitos. Então não dá para decorar. Para ajudar nesta tarefa, há dois métodos usados: a fatoração numérica e o crivo de Aristóteles. Então olha só, a gente consegue a partir da fatoração numérica e do crivo de Eratóstenes. Crivo de Eratóstenes. Vamos lá aprender. Na fatoração numérica, o que a gente faz? É a decomposição dos números em fatores primos. Para fatorar um número composto em seus fatores primos, seguimos os passos. Então a gente tem primeiro passo: escrever um número a ser fatorado em uma reta vertical ao lado. Então a gente escreve um número. Passo 2. Ao lado direito da reta, escreve o menor divisor diferente de 1 do número a ser fatorado. Então, menor divisor diferente de 1. E escrever o resultado da divisão ao lado esquerdo abaixo do número original. Escrever o resultado ao lado esquerdo. E repetir o processo até que o lado esquerdo esteja o número 1. Repetir até que o lado esquerdo esteja o número 1. Então isso aqui que é fatoração, ó. A gente vai pegar um número, por exemplo, 90. E aí a gente está com dúvida se 90 é primo, né? Olha só. E aí a gente pega o 90 e traça uma reta. O 90 ele está do lado esquerdo. E aqui a gente tem o lado direito. Nesse lado direito,
a gente vai pôr o menor divisor diferente de 1. Por exemplo, 2, né? Então 90 por 2 é 45. Deixa eu ver aqui, ó. 45 por 2 não dá uma divisão exata, né? Daí o que que a gente pega? A gente tenta com 3. 3 dá 15, né? A gente pega o 3 de novo, dá 5. E pega o 5, dá 1. Opa, chegamos com 1 aqui, ó. Ó, repetir até que o lado esquerdo esteja em 1. Pronto, chegou em 1 aqui. A gente tem essa escala, ó. Neste processo, os fatores primos são os números à direita. Então esses aqui são os fatores primos: 2, 3, 3 e 5. E o número original é o resultado da multiplicação entre seus fatores primos, né? Então esse aqui, ó, 90, vai ser a multiplicação de 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso aqui é 90. Então a gente consegue escrever 90 dessa forma: 2, 3, 3, 5. Caso o número possua mais de 2 divisores, ou 1 e o próprio número, este não é o primo, sendo portanto um número composto. Exemplos de números compostos. Então, se, por exemplo, caso o número possua mais de 2 divisores, igual aconteceu aqui, né? A gente tem 1, 2 e 3. A gente vai ter número composto. O 1 e o próprio número, este número primo não é primo, sendo portanto um número composto. Exemplo de números compostos e seus fatores primos: 3, 3 vezes 1, 4, 2 vezes 2, 8. E aqui, ó, seus fatores primos são 2, 2, 2, 9, 3, 3. Ó, o processo dos fatores primos são números direitas e o resultado da multiplicação. Caso o número possua mais de 2 divisores, 1 e o próprio número, este não é primo, sendo portanto um número composto. Então, número composto não é primo. E só que a gente consegue achar, né? Achar os seus fatores primos. Né? Então aqui, ó, fatoração numérica ajuda a gente a achar os fatores primos. O que são os fatores primos? São os processos. Então a palavra que vai fazer processo em 90 vai ser 2335 ou 2335, né? De certa forma. Crivo de Aristótenes. Vamos lá. Crivo de Eratóstenes, né? Eratóstenes. O que é crivo? Exame ou apreciação meticulosa. Utensílio com fundo perfurado. Deve ser exame ou apreciação meticulosa. Então, Eratóstenes é um camarada
lá da Grécia Antiga, de antes de Cristo. Foi um matemático grego que descobriu um esquema para encontrar os números primos que ficou conhecido como crivo de Eratóstenes. Esse esquema é representado por uma tabela composta de números naturais. Assim, o método utilizado é, primeiramente, encontrar o primeiro número primo da tabela, marcar todos os múltiplos deste número e repetir essa operação até o último. Dessa forma, ficarão na tabela somente os números primos conforme a figura abaixo, nos quadros. Então, qual que é a coisa? Sim, o método utilizado primeiramente. Encontrar o primeiro número primo da tabela. Então, vamos ver a tabela aqui, ó. 1. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É assim que tá a tabela, ó. Tem uma tabela assim. Suponhamos que essa seja a tabela recomendada pelo Aristóteles, né? A gente tem o 1, só que o 1 não é o primo. Primos são números maiores do que 1, né? Então o 1 não entra, o 2 é, o 3 é. Então aqui, ó. Encontrar o primeiro número primo na tabela, marcar todos os múltiplos deste número e repetir essa operação até o último. Então, 3, 4 não é, 5, 6 não é, 7. Dessa forma, ficarão na tabela somente os números primos conforme a figura abaixo. Então, o que ele falou? Ele marcou aqui, ó. Achou o número primo e falou que se a gente marcar todos os múltiplos deste número, que é 4, 6, 8. Espera aí, ó. Primeiro número primo da tabela, marcar todos os múltiplos desse número. Então aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esses são os múltiplos de 2. E repetir essa operação até o último. E aí depois você acha o 3, né? Então aqui, ó, 8, 9, 10. 1, 12. Ó o crivo dele, né? Então você acha o primeiro número primo. Opa, esse aqui é o primeiro número primo. Então os múltiplos de 2, ó. 2 a gente tem 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e assim sucessivamente. Aí depois que você fizer tudo, marcar tudo, né? Você vem para o próximo número primo. 3. Não, mas esse método é muito difícil. Esse aqui é o segundo número. 3. Múltiplo de 3. 3, 9, 15, 15, 21, 27, 15, 21, 3 vezes 7, né? 3 vezes 9, 27, seria aqui. E assim sucessivamente. Depois você marca o 5 aqui, ó. E aí você vai marcando. 25, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Só que 30 já está marcado.
5 vezes 7, 35. Tá vendo? 5 vezes 8, 40. Aí já tá marcado aqui, ó. Aí vai tirando. E aí depois resta só os números primos dessa sequência, dessa tabela. Então os números primos vão ser 2, 3, 5, 7 e todos os outros que sobraram. 11, 13, 17, 19, 23, 9. Então isso aqui é outra forma de achar. Quer ver? Se a gente pegar o 29, e fatorar, 29 por 2 não dá, né? Por 3 também não dá. Por 4 não dá. Então aqui a gente já vai vendo, né? Não dá para fatorar por nenhum. Por 5, por 6, 7, por 8, por 9 não dá. Só dá por 1, que vai dar 29, ou por 29, que vai dar 1. Aí deu, pronto. Chegamos no resto. Os fatores de 29 são ele e 1. Então ele é um número primo. Criptografia e números primos. Então o que os números primos têm a ver com criptografia? A criptografia é utilizada para transmissão segura de dados e informações sigilosas através de canais de comunicação. Com a crescente utilização da internet como meio para transações financeiras e de comércio, a criptografia torna-se cada vez mais importante para assegurar as informações. Aqui, ó, é para a gente transmitir de forma segura os dados, né? Porque existe uma certa sigilosa, uma camada de sigilosa pela criptografia. Um dos métodos de criptografia mais utilizados é o RSA. Ele se baseia no fato de que é muito difícil e demorado fatorar números grandes em fatores primos. Então a gente tem um método RSA que demanda fatorar números grandes em primos, né? Em fatores primos. Porque é demorado fazer isso. Método RSA. Curiosidade: a palavra primo refere-se a primeiro. O número 2 é o único primo par. O número 1 não é um número primo, pois ele tem apenas um divisor, né? Então, ó, ele não é um número primo porque ele tem apenas um divisor. O maior número primo conhecido tem 24.862.048 dígitos e foi descoberto por Patrick LaRoche de Ocala em 7 de dezembro de 2018 na Flórida, Estados Unidos. Cara, isso é um número extremamente grande, absurdamente grande. Que feito, hein, Patrick? Em 2013, o peruano Harold Andrés Helfgott resolveu um problema com números primos denominado conjectura fraca, que estava sem solução desde o final do século XVIII. Isso aqui é um trabalho matemático muito legal, muito doido, né? Isso é o futuro, viu, pessoal, da tecnologia. Fazer
coisas nesse nível de processamento. Aqui é o número dele, ó. Discover of. Ah, ele aqui, ó. Prime. Esse é o cara, ó. Patrick Larrott. Parece que esse cara aí. Parece um tanto, né? Tem a biografia dele. Não sei se é esse, não. Vamos ver se a gente acha o número primo. Aí, ó. The largest known prime numbers. Aí, ó. Essa é a notícia. Massa, né? E a calculadora dá problema. Aqui, ó. Parece que tem uma coisa a partir dos anos. Olha só. Com o passar dos anos foram descobrindo esses números aqui, ó. Aí, ó. Em 2024. Atualmente tem esse número aqui, ó. 2024, 9 de 30 de setembro de 2024 foi descoberto esse número. Ó, por Tabit. Olha o tamanho. Caraca. Que doido, né? Tem aqui, ó. Largest known prime number. E esse aqui é o cara, né? Harold Andrews Halfgott. Inspiração para as pessoas tecnológicas, né? Tecnologia tem muita influência de utilizar esses números em processo, né? Porque são números processantes, né? Simplesmente. Hum, Então, de certa forma, isso pode até mesmo em tempos posteriores lançarem filmes dessas pessoas. Isso é questão de tempo para a indústria e tal, porque são pessoas que valem a pena divulgar, não é mesmo? Bom, então é isso, pessoal. Isso foi a nossa nosso relacionamento com números primos aqui no canal. Passamos um pouco de influência, consciência sobre esses números. Estão aí, estão em todas as partes no sentido da descrição. Eles escrevem os processos por nós. Quando a gente avisa de algo desimpulsando, né? É porque existe algo em primeiro lugar. Por que está em primeiro? Por que está imprimindo? Porque nessa divisão aqui, ó, que a gente chama de simetria, existe um número que está assimétrico, está primo, que está em primeiro plano de resolução, de decomposição, para que você encontre o equilíbrio. Então, para você encontrar o equilíbrio, você tem que resolver esse primo, que ele está em
ele é o desafio da vez, ok? E isso é tecnologia pura. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!